Então sejam bem-vindos a mais uma mensagem e vamos falar esta semana sobre a unção de Deus. O que é a unção de Deus? Temos que perceber que em relação às coisas de Deus, que a unção de Deus é a própria presença de Deus junto de nós. A maneira de nós entendermos bem isto é que há sítios onde nós estamos, muitas vezes em igrejas onde estamos, e onde se sente mais a unção de Deus e outras se sente mesmo. Temos que entender que a presença de Deus se torna manifesta quando Ele quer e Ele deseja. Ele, Deus. Não tem a ver só com a nossa atitude. Pois está escrito que onde estão 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está no nosso meio. Cada vez que nós estamos reunidos, realmente Ele está no nosso meio. Mas a sua presença não se torna notória, não se nota a sua presença. Nós acreditamos e pela fé ela está lá e está, mas Deus não se torna manifesta a sua presença. Mas há outras alturas em que a sua presença se torna notória, se sente, e de tal forma que se sente que chega a tocar em pessoas, a sua presença. E é disso que estamos a falar, da unção de Deus. Vamos começar por abrir em 2 de Crónicas, 2 de Crónicas 5:13. Vamos começar no 13. Segunda Crónica, não é no 13, vamos começar no 11, peço desculpa. O que é que aconteceu até aqui? Até aqui, Salomão, seu pai era Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi gostaria de ter erguido o templo para Deus, ter feito a casa de Deus terrena. Mas não o foi permitido a ele. Mas, no entanto, foi permitido a seu filho, Salomão, fazer essa casa. E Salomão honrou de tal forma a Deus com tudo o que fez, com todo o cuidado que fez as coisas, que Deus se agradou disso. Não só ele teve cuidado com todo o tratamento e todo o cuidado da casa de Deus, de pôr o melhor dentro da casa de Deus, que, ao fazer isso, foi visto por Deus o desejo e o intento do seu coração. E agora vê-se o culminar de tudo isso. Depois de ter feito muitos holocaustos, muitos sacrifícios perante Deus, há uma altura, em que é essa altura que vamos ler, que acontece algo. 2 de Crónicas 5:11, e sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes se santificaram sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores, e de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Judutum, e seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com aludes e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazerem-se ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de músicos para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade dura para sempre, então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. É disto que eu estou a falar. Uma presença tangível de Deus. Esta presença há em algumas igrejas. Há em algumas reuniões.
Eu, pessoalmente, é algo que eu desejo mais. Cada vez que nós estamos na adoração, portanto é composto todo o louvor, é composto de 3 áreas: louvor, que é a ação de graças, a comunhão, que é cantarmos para o nosso irmão, darmos as mãos, e depois a adoração, em que desligamos tudo e só estamos a cantar para Deus, ou estamos a adorar, estamos a fazer o sacrifício de louvor. E nessa altura, o nosso coração se derrama perante Deus. E assim como no Velho Testamento havia os sacrifícios que eram feitos para agradar a Deus, desta forma, Deus procura adoradores que o adorem realmente. Ao fazermos isso, a sua unção se torna notória. A sua presença se torna notória. Nós estamos a cantar, não é para nós, não é para o vizinho do lado, não é para ninguém especial. Estamos a cantar para Deus. Estamos a adorá-lo. Estamos a agradecer, exatamente como eles estavam aqui. Eles bendiziam, estes músicos bendiziam ao Senhor porque Ele era bom, a sua benignidade dura para sempre. Estavam a agradecer a Deus. E ao acontecer isso, a presença de Deus se torna notória. É de tal forma que é assim como nós puséssemos uma mão dentro d'água e ao passarmos com a mão aberta dentro d'água sentimos a força da água a passar entre os nossos dedos. Não são, chega a uma altura que fica tão espessa que quase nós fazemos isto e sentimos. Porquê? Deus está ali. Deus se agradou da nossa presença, da nossa unção, da nossa adoração para com Ele. Essa unção nos capacita, nos fortalece. É algo que eu desejo muito na minha vida. É algo que eu busco. Porque ela nos fortalece e nos capacita. Esta unção faz toda a diferença. Toda a diferença. Houve uma reunião, não esta semana passou, mas eu penso que foi a outra semana, em que nós estávamos a adorar e de repente ficámos calados. A presença que se estava a sentir de Deus era forte. E não precisávamos estar a cantar. Só o estarmos em reverência era o suficiente para sentir a presença de Deus. Se nós não tivermos Deus, não temos nada. Mas ao termos a Ele, ao mudarmos a nossa vida para com Ele, tudo muda. Tudo muda. E você pode dizer, mas eu ainda não senti mudança na minha vida. A mudança não começa na sua vida, começa primeiro dentro de si. E depois de acontecer dentro de si, então modifica a sua vida. Há coisas na sua vida que podem não estar a correr bem. Mas Deus está lá para ajudar se você o buscar. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus. Lá em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto vos será acrescentado. Tudo o resto. Mas buscai a Deus. Amai ao Senhor acima de todas as coisas. Acima de todas as coisas. Acima da sua vida. Acima dos seus familiares. Acima de tudo. Tudo. Tudo que você se possa lembrar. Amai ao Senhor. Da mesma forma, quando eles faziam os holocaustos, eles agarravam num bezerro de um ano, o cortavam, derramavam o seu sangue. Mas aquilo era feito com reverência perante Deus. Essa reverência era amor perante Deus. Eles estavam a fazer aquilo porque amavam ao Senhor e porque queriam a presença deles nas suas vidas.
Nós estamos a fazer o mesmo para com Deus. Pensem, por favor, um pouco sobre isto. Reflitam sobre isto. Nós estamos a fazer o mesmo para com Deus. Nós estamos a honrá-lo. Se você está a ver este vídeo e se baixou a sua cabeça e pensou em tudo o que eu acabei de falar, você está no caminho certo de se encontrar com Deus. Você não o fez? E você diz que está a buscar a Deus? Agarre-se mesmo a Ele. Agarre-se mesmo a Ele. Esta unção de qual nós estamos a falar nos fortalece muito, nos molda muito, mesmo muito. É algo que eu desejo muito. É algo que nas reuniões eu busco muito. E às vezes não busco mais por causa das gravações que às vezes estamos a fazer. Mas que eu sei que vai chegar uma altura que eu poderei fazer e buscar mais. Porque eu desejo essa presença. A presença tangível de Deus, que nos abençoa, que nos enche, que nos fortalece. Vamos abrir em João 18, 1 a 6. João 18, 1 a 6. E tendo Jesus dito isto, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou e os seus discípulos. E Judas, que o traíra, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com os seus discípulos. E tendo, pois, Judas recebido a corte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com a lanterna, as sortes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele havia de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? E responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes: Jesus sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. É estranho. Jesus perguntou-lhes a eles, a estes soldados que estavam com Judas: A quem buscais? E ele disse: A Jesus Nazareno. E Jesus diz: Sou eu. E mal ele diz: Sou eu, eles caíram perante a presença de Deus. Eles não tinham forças no seu corpo. A presença de Deus, esta unção de Deus, se torna notória à medida que as nossas vidas se vão dedicando mais para Ele. Você não precisa estar 24 horas, mas você precisa ter o pensamento em Deus. Em Deus. Buscá-lo para que o possa ajudar em todas as suas situações, seja elas quais forem, porque Ele o vai abençoar em todas elas. E à medida que você busca essa presença, nos ajuda. E chegará a alturas em que você não vai precisar de fazer nada, nem dizer nada. Que a própria unção que Deus coloca em nós resolve as coisas. Sem falarmos, sem dizermos palavras. É impressionante. À medida que a nossa confiança aumenta neste Deus que nós servimos, à medida que essa confiança aumenta, também aumenta a unção sobre nós.
que nos capacita, que nos ajuda, que nos ampara, que nos consola. A presença do próprio Espírito Santo dentro de nós, que nos enche. Deus procura um tipo de homens. E a minha pergunta é: se você, se eu, sou esse tipo de homem? Vamos ver. João 4:23. Antes de nós lermos, eu vou-vos dizer o que é que está a acontecer. Jesus está com uma mulher que é samaritana, portanto não era judia, e ele está a falar com ela, e ela diz: pois os judeus adoram Jerusalém. E Jesus responde e diz: mas ora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Cada um de nós está a fazer isso com a sua vida, está a adorar a Deus. Está pondo Deus em primeiro lugar em tudo. Esta unção só pode vir quando isto acontece. Vemos que com Salomão esta unção veio para a casa de Deus, porque eles honraram a Deus de tal forma que Ele se agraciou, se agradou de tudo o que fizeram. E então Ele fez notório, Ele se manifestou, se mostrou, por assim dizer, com a sua unção, com a sua presença. Uma presença forte. Busca o Senhor. E esta unção vai capacitá-lo para fazer tudo. Uma boa semana, no nome de Jesus. Amém.